Estamos de volta com o Estúdio 360. Recusar a vacina contra a Covid pode resultar, olha só, em demissão por justa causa. Quem explica isso para nós agora é a doutora Ana Luísa Manhago, advogada especialista em direito trabalhista. Muito boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde. Não é uma medida extrema, a demissão está ali no jogo da relação trabalhista entre empregados e patrões. Agora, justa causa, sem justa causa, explica essa situação para nós. E isso já está valendo? Sim. Perceba, a justa causa de forma direta, de fato, é uma medida extrema, mas é possível, sim, o empregador adotar, através do seu PCMSO, que é o Programa Ocupacional, né, de Saúde, estabelecer como obrigação a realização da vacina, porque nós estamos diante de um choque principiológico entre direito individual e direito coletivo. Mas cabe ao empregador assegurar e zelar pela saúde daquele trabalhador, e não só ao trabalhador, de toda uma coletividade. Então, ele pode, sim, determinar que haja a vacinação, tá? E na recusa da vacinação é preciso também ter algumas cautelas. Por exemplo, se o empregado apresenta um laudo médico atestando que tem alergia a algum componente, alguma substância da vacina, ou ainda, se ele apresenta um laudo médico atestando que ele possui uma doença, detém uma doença, né, que tem uma imunidade baixa e que aquela vacina pode trazer um prejuízo à sua saúde. Isso é possível e aí sim há uma justificativa no caso de não tomar a vacina. E existem outras medidas, mas de fato o empregador ele pode adotar essa medida através dos PCMSOs, né? E é necessário também ponderar a questão da razoabilidade de tempo, né? Não é porque o empregador posicionou que a vacina tem que ser tomada até sexta-feira e que isso é possível, sim. né? Existe a necessidade de haver um tempo razoável, até mesmo porque a vacina, a imunização, ela já está sendo realizada, mas ela não é de acesso imediato a todos. Então, algumas cautelas, precisam ser tomadas. Agora, isso já vem acontecendo? Tem empresas realmente que estão demitindo por justa causa quem não quer se vacinar? Olha, eu não tenho esse conhecimento, mas de fato eu já posso afirmar que aí sim seria uma medida extrema, porque a vacinação ela já foi iniciada, mas ela não está em acesso, né, para todos. Então, seria, de fato, uma medida extrema. Agora, a partir do momento que a vacinação ela for de alcance de todos, é possível estipular um prazo razoável para que aquele empregado possa efetivamente se vacinar. Quer dizer, na verdade, pelo que a senhora está falando, isso pode até acontecer, mas o empregador ele tem de avisar ao funcionário, ele tem que dar um tempo, tem que dar um prazo para que, eventualmente, se o funcionário recusar, aí sim ele tome essa medida, é isso? Exatamente. O empregador ele não pode só apenas estipular uma medida nova de saúde e segurança do trabalhador. Ele precisa instruir, ele precisa orientar, ele precisa, inclusive, informar o tempo razoável, o porquê e deixar muito claro que aquela vacinação ela não é só para o empregado. É um dever do empregador assegurar a saúde não só do empregado, enquanto nas atividades laborativas, mas como também todo um coletivo. Eu queria tirar uma dúvida, desculpa, claro, Andressa. É o seguinte, isso é uma novidade, ou seja, isso surgiu a partir da pandemia e da vacina contra a Covid, ou existe a previsão de medidas mais duras por parte dos empregadores em outros casos parecidos relacionados à saúde? A senhora sabe me dizer? Sim, a depender muito da atividade econômica exercida pelo empregador, a depender também das atividades exercidas pelo colaborador, pelo empregado, uma dada vacina é determinante para a execução de seu trabalho. Por exemplo, empregados que trabalhem dentro de um hospital, né? Então, a cada caso é necessário reaver a situação, mas o importante é que o empregado ele nunca pode ser surpreendido e essa exigência do empregador ela não pode ser arbitrária, ela deve conter uma fundamentação técnica. Por isso que há a recomendação do apontamento no PCMSO, que é tão importante.
Vale dizer que o Ministério Público criou um grupo de apoio nacional e existem orientações acerca do enfrentamento do Covid. E o Ministério Público também entende que a justa causa, é claro que não de maneira imediática, mas as ações e penalidades no caso de um empregado que se recusa a fazer a vacina também é possível. Entendi. Agora, a gente teve um caso aqui no Espírito Santo de uma enfermeira que ela entrou nas redes sociais dela, pessoais, e se disse contra a vacina. E depois disso ela saiu do trabalho, enfim. Nesse caso, isso pode acontecer também quando a pessoa se diz contra a vacina, sendo da área da saúde, principalmente? Da área da saúde tem uma conotação tanto quanto especial, porque o posicionamento do empregado acaba prejudicando, maculando o posicionamento da própria instituição, do próprio empregador. O que não seria, vamos dizer assim, equiparado, por exemplo, para uma indústria de papel, né? São identidades diferentes de cada empregador. Então, nesse caso da enfermeira, sim, foi uma medida correta, porque o posicionamento dela, ela falando nas mídias sociais, ela fala pelo empregador. Ela, como enfermeira, trabalhando no hospital, no meio de uma situação pandêmica completamente excepcional, ela acaba maculando, inclusive, o empregador, a imagem do empregador. Ela fala pelo empregador. A gente tem até uma confusão aí que teve na época, né, que ela falou assim, não, mas eu tenho a minha liberdade de falar, né, mas ao mesmo tempo ela influencia pessoas, né, porque sim, ela é uma enfermeira, é uma profissional de saúde. Se eu não me engano, alguns dos vídeos, inclusive, ela faz no local de trabalho. Isso eu acredito que foi o que foi preponderante pela medida extrema. Isso vale no caso de servidor público, a gente está falando no caso das enfermeiras. No caso de servidor público, como é que funciona essa legislação? Então, o Supremo Tribunal Federal, o STF, se posicionou há cerca de algumas semanas sobre a obrigatoriedade ou não da vacina. Então, para o Supremo, a vacina é obrigatória, ela não pode ser forçosa. Ninguém pode ser forçado a se vacinar. E o STF ele estipulou alguns requisitos, e um desses requisitos é que as autoridades, e aí a gente pode falar de entes federativos, Estado, municípios e a própria União pode estipular se aquela vacina será ou não obrigatória. Então, no caso de empregados que são estatutários, não têm o mesmo regime seletista, é possível sim que haja uma obrigatoriedade. Tem uma pergunta que chegou aqui pra gente, se negar a usar máscara, pode ter problema também para o trabalhador? Com certeza, com certeza. Ao empregador, como eu disse no começo, recai a ele uma obrigatoriedade de zelar pela saúde desse trabalhador e de toda uma coletividade. E usar máscara é uma forma de mitigar essa contaminação. Então, ao passo que o empregador, como eu disse, formalize a obrigatoriedade de uso de máscara dentro da sua sede, das suas instalações ou na execução de seu trabalho e penalize, ou seja, dê uma advertência, dê uma penalidade, aquele empregado, inclusive, se agir de forma reiterada, pode sofrer uma justa causa fundamentada. Muito bom. Okay. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos, super importante. Obrigada. Obrigada. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.